Os 5 caminhos da árvore Jurema. Autoria do texto: Marcelo Galvão. Mestre Jaguar. O símbolo do catimbó Jurema é a própria árvore Jurema. Símbolo de força, energia e poder divino. Da árvore Jurema se retira sementes para consagrar os seus discípulos. Os troncos servem para levantar no mundo material, os troncos são representações dos mestres do além. Da folha se retira o sumo para atrair coragem. A casca da árvore Jurema serve para banhos de descarrego. A raiz da Jurema serve para preparar a bebida que possibilita o transe sagrado. Os 5 caminhos da árvore Jurema preta. A Jurema preta, conhecida como Mimosa Ossilis, é uma árvore da família das acácias, de uma grande importância para o juremeiro. Essa espécie traz toda a ciência para este culto de origem xamânica nordestina que cada vez mais vem tomando forma de religião. Dentro da pagelança sua importância estava no vinho que seria retirado de suas raízes, que contém um princípio psicoativo que, uma vez ritualizado e bebida, abriam-se portais para o mundo dos encantos e da ciência espiritual soprada pelos invisíveis. Essa ritualização elevou essa espécie de acácia ao status de ser sagrada, onde cada parte dela representa um caminho. Essa noção chegou às mesas dos senhores mestres, onde a Jurema é empregada em muitas funções terapêuticas. Cada compartimento da árvore Jurema são caminhos e moradias de espíritos que representam toda a prática do culto. Esses compartimentos ou partes têm seus elementos místicos e espirituais e são usados pelo juremeiro em trabalhos. A árvore se divide em 5 partes ou caminhos, que vão da raiz às sementes. 1. A raiz. 2. O tronco. 3. As folhas. 4. As flores. 5. As sementes. Subi por um suspiro, desci por um fio de ouro, abrindo nossos trabalhos, guardando em um tesouro. É preciso passar pela provação para voltar fortalecido, coroado de êxito e responsabilizar pelos trabalhos da Jurema, que são guardados como um tesouro. O trabalho da Jurema ninguém pode saber, os leigos curiosos. É como o trabalho da abelha, trabalha e ninguém vê. Se diz que para entrar na ciência sagrada do Jurema, primeiramente a pessoa desce aos porões, onde se depara com a escuridão. Mestres de esquerda, hábeis em saberem as quais as intenções de quem quer adentrar nos mistérios, lá estão à espera. É na raiz onde vamos encontrar a purificação e os espíritos mais pesados, os capangueiros, os mestres quimbandeiros e os esquerdeiros. Por um suspiro a pessoa emerge para os invisíveis. Este é o primeiro caminho. Através do suspiro ela chega ao tronco da Jurema, onde ela se fortalece. Os mestres que estão ligados são aqueles que vêm para trabalhar na mesa da Jurema. São fortes, verdadeiros, às vezes brincalhão, outras vezes rígidos. Eles sabem exatamente a missão que carregam perante aqueles que vêm buscar socorro dos encantos. Eles também sabem e reverenciam o que sustenta a Jurema, é na raiz que está a Senhora Rainha. Vamos falar uma lenda contada pelos mais velhos. Lenda da Jurema. Conta-se que um bravo guerreiro tabajara chamado Abaturuna se apaixonou perdidamente por uma jovem bela índia chamada Yorima. A chamavam assim porque ela era arredia e sempre amarga, não fazia amizades com ninguém. Ela foi encontrada na mata, ainda criança novinha, por um grande pajé tabajara. Era de uma beleza ímpar, era branca como a lua, com olhos e cabelos negros como a noite. Logo cedo ela revelou muitos dons, ela conseguia viajar no pensamento, visitava as aldeias do mundo espiritual, falava com os espíritos encantados nas matas e com os antigos deuses. A seu pedido, seu pai adotivo fez uma pequena oca para ela morar sozinha, assim ela poderia se dedicar à sua arte mágica, curando doenças e picadas de animais peçonhentos, ferimentos e doenças de espíritos. O jovem guerreiro a amava em silêncio. Não ousava se aproximar, porque ela era sempre reservada e isolada. Ela sabia do amor que ele sentia, ela também o amava, mas sabia que esse amor nunca poderia ser cumprido. Yorema era filha de Jacialua com o índio, e para fugir da ira de Quaraci seu marido, ela a deixou na mata para que fosse criada pelos índios. Por isso que Yorema tinha tantos poderes, por ser filha de uma deusa. Um dia Abaturuna, sentindo que nunca iria realizar seu amor, resolveu partir desse mundo. Partiu para as matas e sem suas armas, disposto a morrer.
Jurema sentiu o que iria acontecer e foi atrás dele. Encontrou triste esperando a morte chegar. Ela se encheu de coragem e revelou que também sentia um grande amor por ele. Nesse momento se entregaram um ao outro vencidos pelo amor que sentiam. Do céu Quaraci descobriu o fruto da traição de Jaci e partiu para matar. Desesperada Jaci implorou a Tupã que ajudasse. Tupã compadecido a transformou numa raiz que fez surgir uma bela árvore, Jurema. O jovem valente virou os galhos espinhentos para que Quaraci não pudesse atingir, e assim Jurema ficou protegida e guardada e continua revelando os mistérios dos invisíveis a quem beber de seu licor, a dona da ciência do Jurema. O Jurema encantada, que nasceu de frio chão. Dai-me força e ciência, como deste a Salomão. Este é o segundo caminho. Do tronco da Jurema, saem os galhos, que abrigam as folhas em meio aos espinhos. Eis o lugar de domínio das mestras. Elas não trabalham com a força. Elas trabalham com a persistência e com a paciência em meio às adversidades. São hábeis em usar o poder feminino para atingirem seus objetivos. Elas mantêm a árvore em pé porque sabem se dobrar ao vento, à chuva e à seca. Elas murcham as folhas em tempo de muito calor e seca para que a ciência volte para o tronco e raiz. Por essa capacidade são conhecidas como as donas do trono. Os banhos e mirongas feitos das folhas e das cascas são um atributo delas. Elas que devem ser evocadas nesta hora. Existem mestras especialistas em várias problemáticas dos seres humanos, como parto, cura de doenças crônicas, perturbações espirituais e mentais, casamentos fracassados, desempregos, desmanche de magia contrária. São as mestras com a sua capacidade de conquista que adoram o cruzeiro mestre divino. Este é o terceiro caminho. A Jurema brota da terra seca com muita força e poder. Essa força, quando mal utilizado, leva a uma série de perturbações. Diziam os mais antigos que a medida do querer nunca se enche. O poder corrompe, desvirtua o caráter e leva a uma ambição desmedida e, em alguns casos, até criminosa. A ciência da Jurema é tão maravilhosa que nos deu o equilíbrio. O equilíbrio da Jurema são as princesas. Elas são comandadas pela flor da Jurema. São representadas por taças translúcidas com água cristalina. São os espíritos mais puros da Jurema. Bom fazer um lembrete de que existem mestras que são elevadas à categoria de princesas, mas por outros motivos. Ao lado delas, mas soltos da flor, estão os príncipes que transportam a ciência para outros discípulos ou para novas árvores que vão ser semeadas. Um não existe sem o outro, porque senão a ciência não se multiplicaria. São representados por copos também translúcidos e de água cristalina. Os príncipes são os que abrem a evidência para as princesas predizerem a situação dos consulentes, em quem trabalha com esse tipo de oráculo. Eles e elas são inúmeros, e cada juremeiro os representam de acordo com sua ciência recebidas. Este é o quarto caminho. Da floração da Jurema vem a vargem carregada de sementes. Aí se encontram os espíritos mais antigos da Jurema, conhecidos como reis e rainhas. Este título que os juremeiros dão é pelo poder e autoridade que a semente da Jurema tem de cimentar, consagrar é coroar um discípulo, unindo com a mestria. Sabemos que uma pessoa para trabalhar com um mestre não precisa ser consagrada, mas quando ela é consagrada, fica protegida de espíritos embusteiros, mistificadores, que não são da família espiritual dele, fechando uma corrente para que ele não receba uma infinidade de mestres e caboclos e outras entidades. O consagrado passa a fazer parte de uma corrente ancestral que o liberta de espíritos de mortos. O consagrado não morre, se encanta, na ciência. Este é o quinto caminho. Por 70 anos pelejamos na Jurema para que nos dominemos sem ninguém nos dominar. Acima no céu é Deus, em cima da terra o mestre, no meio as águas que tudo cortam na força do pensamento vai pra Jurema Jandaia todo mal que se corta é